gente, paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vou fazer o estudo junto com vocês de Romanos 7. Então vamos lá, pessoal. Vou estar explicando aqui, né, a Romanos 7, e eu li duas versões de Bíblia diferentes. Uma tinha o título Libertos da Lei e a outra a Analogia do Casamento. Esses dois títulos, eles estão encaixados no texto, que é o que a gente está aprendendo, vai estar aprendendo aqui, né, no capítulo 7. Então eu peço a vocês que já fiquem com isso em mente, sobre a Analogia do Casamento e Libertos da Lei, porque é basicamente sobre isso que nós vamos estar aprendendo o capítulo quase que todo. Eu vou iniciar aqui mais sobre o casamento. Ali no primeiro título, no primeiro ponto que tem no capítulo 7, traz uma explicação sobre o casamento. E faz um ligamento sobre nós estarmos ligados à lei só em vida. Quando morremos, não estamos mais ligados à lei. Isso é muito importante que vocês entendam, que isso fique frisado na mente de vocês, que nós somos ligados à lei quando estamos em vida, mas quando morremos, não estamos mais ligados nela. Aí vai dar o exemplo, né, sobre uma esposa e o seu marido. Eles casam ali diante da lei, no casamento civil, e a esposa, ela está submissa ali ao seu marido, ela está ali ligada ao seu marido, ela tem que ser fiel ao seu marido, assim tanto como o homem também tem que ser fiel à sua esposa. E o exemplo que está dando é que quando se ela se relacionar com outro homem, ela vai estar cometendo adultério. Então, ela vai ser condenada diante ali a lei e também, né, pelo seu marido. Obviamente, ele vai condenar ela. Então, nós temos que colocar isso em mente, que a lei, ela serve para nos condenar em vida. Mas quando morremos, ela é anulada. E quando o seu marido morre, a esposa ali que perde o seu marido, ela fica viúva, ela tem a total liberdade de se casar novamente. Então, ela está livre. É muito importante também vocês ficarem com isso em mente. Ela está livre. Por quê? Este exemplo que foi trazido ali no início do capítulo 7, ele está nos fazendo a analogia de que, com este exemplo, nós vemos que morremos para a lei. E da mesma forma que essa esposa, ela ficou livre quando seu marido morreu, nós também ficamos livres quando Jesus morreu na cruz ali e ressuscitou ao terceiro dia. Nós passamos a ser livres a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e ele pagou ali um alto preço para que nós possamos ser livres, não ser mais condenados pela lei. Deixa eu só ver aqui, se eu já falei tudo que eu tinha para falar dessa parte. Nós cristãos somos libertos da lei quando nosso Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou ler aqui Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Agora nós somos livres porque morremos para a lei e vivemos para Cristo. Então vamos lá, eu vou prosseguir aqui. A minha Bíblia, ela é formada por tópicos dentro dos capítulos, e tem algumas Bíblias que tem e outras não. Então vamos para o segundo tópico aqui dentro deste capítulo, a lei de Deus expõe o nosso pecado. A lei de Deus, ela veio para nos mostrar o que é certo e errado. Tem muita gente que acha que a lei, ela é do mal, ela é do pecado, ela é do diabo, a lei... Tem pessoas que acham que é isso, mas não. A lei, ela, como fala aqui no início, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. A lei nos mostra qual é o nosso erro. Por exemplo, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode adulterar, não pode trair, né? Então, existe um porém, que é o pecado, que é a sementinha do mal que já está plantada aí em nossas vidas, que o pecado vem desde a nascença, né? Desde quando nascemos. Desde quando nascemos, fomos concebidos com ali a raiz do pecado. E o pecado, ele pega esses erros que a lei mostra que não pode fazer e faz com que tenhamos desejo de conhecer esses erros, desejo de conhecer o mal, a parte ruim, em vez de conhecer o bom não, né? Que é bom que é nada. Que é o ruim, o lado ruim. O pecado nos faz querer nos aproximar do errado. E deixa eu só terminar aqui, mas aí tem ele nos traz curiosidade de sabermos o que é o erro. É isso que o pecado faz com que você fique curioso, querendo saber como é que se eu trair minha esposa, como será que vai ser? É tipo isso, entendeu? E teve momentos, que ele tá até falando aqui, que teve momentos que vivia sem a lei, mas quando ficamos cientes do que era certo e errado, isso trouxe vida ao pecado.
Eu vou dar um exemplo aqui sobre a mãe que instrui o seu filho. A criança ali, ela nasce com o pecado. A mãe vai ensinando a ele, olha, isso é certo, isso é errado, não faça isso, faça dessa forma que você vai ser mais bem-sucedido, haja desse jeito. A mãe vai ensinando e a sociedade em si também, né? Vai ali aplicando a lei sobre a vida daquela criança, que ela vai começando a ter consciência do que é certo e do que é errado. Quando ela passa a ter consciência do que é certo e do que é errado, aí entra o pecado. Aí ele vem para poder mostrar o errado com mais ênfase para que você tenha desejo de praticar o errado. Eu vou ler aqui na Bíblia, porque eu acho que tá bem mais autoexplicativo do que eu falando. Romanos 7:11. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Temos que tomar cuidado, né? Porque o pecado, ele tá aí para nos desviar da verdade, que é a palavra de Deus, que é a verdade que está na lei também, porque além da lei mostrar o que é errado, ela mostra o certo. Então, se ela tá falando para não adulterar, então o certo é você não adulterar. E se você adultera, você está fazendo o errado. O capítulo é bastante grande, então vamos para o próximo tópico e último, né? Que é a luta contra o pecado. Estes versículos aqui, eles são bastante conhecidos, né? Tem até um hino que fala sobre estes versículos, bastante conhecido também. Mas pro final, eu posso até mandar no grupo também que nós temos. Aqui, eu vou ler o primeiro versículo, tá falando: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Aqui tá como se fosse um desabafo. Eu acredito que seja um desabafo. Tá assim: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Quando nós estamos ali escravo do pecado, escravo da nossa carne, a gente não, parece que não temos controle da nossa própria vida, dos nossos próprios desejos, próprias vontades. Porque eu, Júlia, eu quero ser uma boa filha, eu quero ser uma boa pessoa, quero falar coisas boas, agir como uma pessoa certa, correta, com os princípios cristãos. Mas aí as minhas atitudes vai e mostram totalmente ao contrário. Aí as pessoas algumas pessoas devem pensar assim, não tem como ser cristão, não tem como eu ir ali para a igreja porque eu não tenho autocontrole, eu tenho vícios, eu não consigo me controlar. Quando estamos em Cristo, nós temos ali um amparo, né? Que ele é o nosso Salvador, a salvação das nossas almas é Cristo Jesus. Ele veio para nos salvar dessa condenação, que é o pecado que não deixa com que você tome atitudes certas, ele quer só o errado. Então, os próximos versículos estão falando sobre isso, portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. É ele que deseja sempre o errado. O pecado é a carne, ela sempre vai pender para o errado, para o erro. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu o faço. É como se fosse contra a nossa própria vontade, vontade ali, sabe? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que estar sempre lendo a palavra, sempre orando, jejuando, para que não caímos para o lado do pecado. Não alimentemos a nossa carne para que faça com que o pecado tome controle da nossa vida e tome as decisões a partir dali. O pecado, ele é invasivo, ele não pede, com licença, eu vou te induzir ao erro. Não, ele te induz ao erro sem ao menos pedir. Ai, fechei a minha Bíblia. Sem ao menos pedir. Então, nós temos que ser espertos com essas coisas, temos que tomar muito cuidado. Eu vou ler aqui os últimos versículos, fala assim: como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. A nossa mente, a nossa alma anseia por Cristo. Temos que dar graças a Deus que Jesus morreu ali na cruz por nós. Hoje nós tivemos culto de Santa Ceia, né? Não sei se no grupo tem pessoas que não são da nossa congregação, que fazem parte da nossa regional, mas foi Santa Ceia e ali nós estamos lembrando, né? Daquele sacrifício que o Senhor pagou por nós. Então, graças a Deus, nós temos a quem recorrer, um ponto de salvação. Então, foi essa a minha explicação.
Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. É um capítulo, assim, maravilhoso. Romanos é um livro lindo. E eu peço a vocês perdão se eu gaguejei, se eu errei, mas eu não sou tão boa, né, quanto os meninos que fazem aí teologia, que estão explicando. Tem a Júlia também, que ela tem uma explicação assim maravilhosa. Que Deus abençoe a vida dos outros que estão aqui para trazer esse estudo pra gente, né, porque não é fácil. Mas eu espero que você tenha aprendido, tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo que os meninos respondem.